Senhoras e senhores, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através da Rádio Mania FM. Hoje daremos início à segunda sessão extraordinária da sessão legislativa de 2026. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. João Paulo Simões. Presente. Assis de Oliveira. Ausência justificada. Ausência justificada. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Ausência justificada. Ronivon Simões. Ausência justificada. O Everson Leão Simões. Presente. Obrigado, senhor secretário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Extraordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Correspondências recebidas do Poder Executivo. Ofícios de número 89, 96 e 98, que solicitam urgência especial na apreciação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 2, que altera o artigo 44 da lei complementar número 206 de 2021 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 3, que altera o anexo 3 e o anexo 9.2 da lei complementar número 208 de 26 de novembro de 2021. Projeto de lei número 15, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Serra e a Casa de Caridade de Santa Teresa e da outras providências. Projeto de lei número 16, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Casa de Caridade de Santa Teresa. E projeto de lei número 18, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 109.572. Também o ofício de número 108, que informa a cessão de espaços escolares para o processo eleitoral de 2026. Também o ofício número 110, do gabinete, que solicita que o CAC da Câmara Municipal absorva os serviços prestados pela Junta Militar, tendo em vista que o número de atendimentos mensais lá na Junta Eleitoral é de apenas 20. 3 ofícios, correspondências recebidas diversas. Ofício número 16 e 17, da subseção da OAB de Cerro, solicitando a sessão do plenário para os dias 30 de abril e 7 de maio, e ofício do CODEMA de número 3, que solicita também a sessão de plenário para o dia 14 de maio. Senhor doutor Cláudio, eu gostaria de, conforme os ofícios, as solicitações, e colocar em votação os pedidos dos vereadores que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 7 votos favoráveis e não contrário. Continuando as correspondências recebidas diversas, ofícios de número 501 e 2.342 do IFAM, que informam a assinatura do termo de compromisso, tendo por objeto a obra de restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, requalificação urbanística do seu adro, praça frontal e entorno, firmado pelo município de Cerro. Continuando as correspondências recebidas diversas, correspondência da Associação Comunitária da Comunidade de Boa Vista de Lages, convidando os senhores vereadores para a festa de Santa Cruz a se realizar nos dias 1º, 2 e 3 de maio. Correspondências expedidas, ofício do gabinete do presidente, que informa à Prefeitura Municipal a anuência para absorver os serviços a serem prestados pela Junta de Serviço Militar pelo Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC. Demais correspondências expedidas, ofício número 13, que envia para sanção os projetos de lei aprovados na última sessão ordinária, também os requerimentos e indicações
e também a aprovação das nominatas dos membros dos conselhos. Também o ofício de número 14, encaminhado ao deputado estadual Gustavo Valadares, comunicando a aprovação da moção de aplauso. Expediente da sessão, edital de convocação, datado de 17 de abril de 2026, convocando os senhores vereadores para discussão e deliberação únicas, condicionados à aprovação do pedido de urgência dos projetos de lei de autoria do Poder Executivo do senhor prefeito, já lidos nesse expediente, bem como os seguintes requerimentos e indicações. Requerimentos de números 5 e 6, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requerem o registro de moção de aplauso. Indicação número 29, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita a construção de ponto de ônibus. Indicação número 30, de autoria do vereador Everson, que solicita a construção de passagem elevada para pedestres. Indicação número 31, de autoria do vereador Flávio, que solicita melhorias em via pública. Indicação número 32, de autoria do vereador João Paulo, que solicita a disponibilização de transporte gratuito para estudantes. E indicação número 33, também de autoria do vereador João Paulo, que solicita melhorias em calçamento. É só, presidente. Agradeço, doutor Cláudio. Como não temos nenhum assistente inscrito, pergunto aos senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental. Assim sendo, daremos sequência à nossa sessão. Solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Confirmado o mesmo quórum do expediente. Agradeço ao secretário. Declaro aberta a ordem do dia. Neste momento, passaremos à apreciação dos pedidos de urgência especial das proposições constantes da pauta da sessão. Coloco em discussão o pedido de urgência especial dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Complementar 002/2026, que altera o artigo 44 da Lei Complementar número 2006/2021 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 003/2026, que altera o anexo 3º e o anexo 9º, artigo 2º da Lei Complementar número 208, de novembro de 2021, e dá outras providências. Projeto de Lei 015/2026, que autoriza a assinatura do termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Casa de Caridade Santa Teresa, e dá outras providências. Projeto de Lei 016/2026, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Casa de Caridade Santa Teresa, e dá outras providências. E projeto de Lei 018/2026, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 109.572. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação o pedido de urgência. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das proposições constantes da pauta desta sessão. Coloco em única discussão o projeto de Lei Complementar 002/2026, que altera o artigo 44 da Lei Complementar número 206/2021 e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de lei complementar 003/2026, que altera o anexo 3º e o anexo 9º, artigo 2º da Lei Complementar número 208, de novembro de 2021, e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de lei 015/2026, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Casa de Caridade de Santa Teresa, e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de lei 016/2026, que autoriza a assinatura de termo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cerro e a Casa de Caridade Santa Teresa, e dá outras providências.
Está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de lei 018/2026, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 109.572. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação dos requerimentos de autoria dos senhores vereadores. Coloque em única discussão o requerimento 005/2026, de autoria do vereador Rui Everson Leão Simões, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Rui Everson Leão Simões. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, nobres Boa colegas noite. vereadores. Cumprimento o presidente da Câmara e, em nome dele, cumprimento os demais colegas, cumprimento a todos que estão aqui, no plenário, aqueles que estão nos assistindo pelos canais oficiais da Câmara Municipal, aqueles que estão também nos ouvindo pela Rádio Mania FM. E essa moção de aplauso, ela é para o deputado Eduardo Azevedo. Para quem não conhece, ele é um deputado estadual, ele é um deputado que ele é o irmão do senador Cleitinho, e mesmo não sendo votado no Cerro, ele já fez uma grande contribuição para o nosso município. Já foram quase R$1 milhão que ele destinou para o nosso município a pedido desse vereador. É uma pessoa que demonstra, de fato, interesse em nos auxiliar. Ele já encaminhou recursos para a saúde, para a compra de uma torre cirúrgica para o hospital. Também está encaminhando agora uma van sanitária para melhorar no atendimento às pessoas que fazem o tratamento fora de domicílio. Encaminhou recursos também para infraestrutura, cobertura de quadras, recursos esses que vão chegar ainda no nosso município. Enfim, são quase R$1 milhão que ele está destinando para o nosso município, para melhorias no serviço público, lembrando que ele não está destinando, não é do bolso dele, obviamente, Ele está encaminhando recursos do povo, voltando para o povo, mas mostra o compromisso que ele tem. Mesmo não tendo sido votado aqui, mesmo não tendo nem sido conhecido aqui, o irmão dele, que é muito mais conhecido, obviamente, o deputado Eduardo Azevedo, ele demonstrou, de fato, o interesse e o comprometimento em ajudar o nosso município, buscando entender as demandas, buscando entender quais são as necessidades do nosso município, e já fez essa grande contribuição, e não tenho dúvidas que ele continuará contribuindo para o nosso município. Estaremos juntos trabalhando em parceria para buscar melhorias que atendam o interesse público. Então, essa moção de aplauso é um reconhecimento pelo trabalho que o deputado, no seu primeiro mandato, já tem feito e tem contribuído de maneira significante para o nosso município. Agradeço ao vereador Everson. Eu coloco em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o requerimento 006/2026, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer de moção de aplauso. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Rui Everson. Já esse requerimento, essa moção de aplauso, vai para o deputado federal Domingos Sávio, o Domingos Sávio, que também é um deputado que ele já tem mais tempo como deputado. Ele não teve voto aqui no Cerro, mesmo assim ele encaminhou recursos aqui para o Cerro, para associações, instituições tão importantes como a APAI, o CRIACER, o Asilo, que precisam tanto de recursos. Então, e também tem demonstrado seu comprometimento com o nosso município, mesmo não tendo tido o voto, mesmo não sendo também conhecido no nosso município. Ele que hoje é o atual presidente do PL de Minas, se Deus quiser, será o nosso futuro senador. Então, ele merece também esse reconhecimento. Eu sou grato a ele por ter tido também essa sensibilidade para olhar algumas questões fundamentais do nosso município. Expliquei para ele a situação da APAI, que a APAI estava precisando urgentemente de um apoio, de um aporte financeiro, também do Asilo, que constantemente precisa de um recurso, o CRIACER também, que hoje faz um trabalho fundamental com as crianças do nosso município, e ele tão solícito nos atendeu, me atendeu. Então, essa moção de aplauso é uma forma de reconhecimento e gratidão a ele, por essa primeira contribuição, que eu não tenho dúvidas que virão muitas outras. Afinal de contas, nós continuaremos também trabalhando, sempre buscando entender quais são as necessidades do nosso povo e sempre buscando melhorias para a nossa população serrana. Agradeço ao vereador Everson. Coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das indicações dos senhores vereadores. Coloco em única discussão a indicação 029/2026, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que solicita a construção de ponto de ônibus.
Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Rui Everson. A solicitação, né, dessa instalação, dessa criação desse ponto de ônibus é ali na frente dos supermercados BH. Muitas pessoas, principalmente da zona rural, me trouxeram essa demanda, né, porque às vezes eles vão ali fazer uma compra, né, a gente sabe que hoje no nosso município tem grandes supermercados, Supermercado Bom Tempo, Supermercados BH, entre outros, e aqui por estar mais próximo, né, da rodoviária, temos o Supermercado Bom Tempo, né, que é praticamente do lado da rodoviária, é só atravessar a rodovia, e tem os supermercados BH também, que já é um pouco mais distante. Então, a população, principalmente a comunidade da zona rural, vem fazer suas compras, às vezes nos supermercados BH, e tem essa dificuldade de trafegar com as suas compras até chegar à rodoviária, que a gente sabe que é uma distância não tão longa, mas para quem está carregando compras é longa, e dificulta bastante, né, para que as pessoas possam trafegar ali em segurança. Então, essa indicação é para que seja colocado um ponto de ônibus ali, né, a rodoviária está talvez uns 300 metros ali, mas colocar um ponto de ônibus ali vai facilitar muito para aquela população que precisa, né, utilizar o serviço, que precisa ir para a zona rural, para a comunidade rural, e que às vezes tem essa dificuldade. E colocando o ponto de ônibus ali também, né, com aquela cobertura, né, facilita e vai prevenir que caso venha chover ou o cidadão também não sofra com esse problema. Então eu creio que espero, né, que essa indicação ela possa ser atendida. A gente entende que essa ali é uma rodovia, né, MGC 259, mas como está dentro do perímetro urbano, o município ele também pode, né, atuar. Então a gente conta, né, que seja com o município, seja o município articulando junto com o DR, para que possam colocar aquele ponto de ônibus ali, para que a população, principalmente da zona rural, que precisa dos serviços, possam ser atendidas com a melhor qualidade. Agradeço ao vereador Rui Everson. Eu coloco em única votação a indicação aos vereadores que aprovam que ele permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloque em única discussão a indicação 030/2026, de autoria do vereador Rui Everson Leão Simões, que solicita a construção de passagem elevada para pedestres. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Rui Everson. Já essa indicação, né, para que seja construída a passagem elevada para pedestres ali perto da Coronel João Lemos, se não me engano, até o nosso nobre colega vereador Antônio Coluna até já citou sobre essa passagem aqui também, fez uma indicação, acho que foi ano passado, né, Toninho? Sobre essa situação lá, que infelizmente não foi atendida ainda, né? Então, é só para reforçar mesmo a indicação que o colega fez aqui o ano passado, para que seja feita, né, essa instalação dessa estação elevada, né, popularmente conhecida como uma faixa de pedestres ali, porque ele tem uma rota muito grande de crianças ali, de adultos também, e tem um tráfego pesado de veículos, às vezes alguns motoqueiros também que aceleram, que não respeitam muito o limite de velocidade da via. Então, eu creio que essa estação elevada de pedestres, ou essa passagem elevada de pedestres, ela vai minimizar os impactos ou riscos de acidentes, como também vai trazer mais segurança para os moradores da via. Agradeço ao vereador Everson. Coloque em única votação a indicação aos vereadores que aprovam que ele permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 031/2026, de autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva, que solicita melhorias em vias públicas. Boa noite, Com a senhor palavra, presidente. vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, vereador dessa casa, as pessoas aqui presentes, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Então, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao Poder Executivo, à Secretaria de Infraestrutura, é uma preocupação minha, diante do distrito de Três Barras, a Rua do Passageiro. É uma preocupação, que é uma rua onde tem muitos idosos, e a gente tem que ter esses cuidados, esse olhar, né, com essa demanda, onde já se encontra os materiais, né, para o calçamento daquela rua, e logo mais adiante tem 2 manilhamentos que precisam ser feitos. Um perto da Senhora Aparecida e o outro mais à frente, né, perto da residência aí do Zé Coqueiro, conhecido como Zé Coqueiro. É uma rua que traz essa preocupação. Muito idosa, que nem já fiz a colocação, mas a gente precisa do olhar do executivo, nesse sentido, para que a gente possa tirar do papel. Né? Tá lá aqueles bloquetes, né, os meio-fio, né? É dinheiro público, e a gente pede, né, esse olhar aí especial, né, com essa demanda, e que a gente possa, né, atender aquele distrito, né, que precisa tanto, né, dessa pavimentação. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Flávio. Coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, eu solicito que o vice-presidente, vereador Enéas Vitorino, assuma a presidência dos trabalhos. Coloco em única discussão a indicação 032/2026, da autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que solicita a disponibilização de transporte gratuito para estudantes. Coloco em única votação Coloco em discussão a palavra do presidente da Câmara, João Paulo Simões. Obrigado, senhor Enéas. Essa indicação, pessoal, é porque existem profissionais e pais de pessoas com deficiências, com necessidades educacionais, né, pessoas especiais, no qual nós temos lá na escola Dr. João Pinheiro, uma sala de recursos, né, que assim é denominada. E a reivindicação deles é que o município ofereça pelo menos o transporte para essas pessoas que têm essa dificuldade. Então, essa indicação é para que seja atendida da melhor maneira possível essas pessoas com essas deficiências. Agradeço ao senhor Enéas. Coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. 7 votos aprovados, 7 votos favoráveis e nenhum ao contrário. Coloco em única discussão a indicação 033/2026, de autoria do vereador João Paulo Brandão Leão Simões, que solicita a melhoria de calçamento. Palavra, João Paulo. Agradeço ao vereador Enéas. Essa solicitação vai ali para a rua Padre José Trombert, ali próximo à Igreja Matriz. O pessoal que reside ali tem uma dificuldade até para receber atenção, né, entregas, né, não consegue chegar lá, o pessoal não consegue ter acessibilidade lá no período chuvoso, é um calçamento muito ruim. Eu queria pedir atenção do Executivo para que faça o melhoramento, a substituição, né, na medida do possível, desse calçamento, para que eles tenham a assistência necessária, assim como todos os outros que que necessitam da via pública. E também solicitaram, ao mesmo tempo, que faça ali um virador, porque veículos de grande porte, considerado de médio porte, grande porte, como o SAMU, a ambulância, eles não conseguem, além do acesso não ter essa dificuldade de acesso por causa do calçamento, caso eles consigam subir, eles não têm lugar de manobrar aquele veículo. Então, eu peço atenção do Executivo e é só isso, senhor. Obrigado. Coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. 7 votos favoráveis e nenhum ao contrário. Solicito ao presidente, vereador João Paulo Brandão Simões, que assuma a presidência dos trabalhos. Obrigado, vereador Enéas. Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos mais uma vez. Eu venho aqui questionar a Karine da Saúde, porque ela tem uma equipe responsável pela EMAD. E já é a 4ª vez que eu fico, o pessoal liga, questionando de fazer os curativos. A primeira vez foi na Rua Nova. Ficou mais de umas 2 semanas sem fazer curativo num senhor lá. Aí tem que ir lá, ficar pedindo ela, a responsável pela EMAD, para ir lá, certo? Depois foi lá perto de 0 hora uma senhora, mesma coisa. Qual foi 11 de ontem? Eu recebi uma pessoa que teve um acidente na Várzea, um senhor que foi acidentado, e ele, automaticamente, para fazer o curativo, ele tem que deslocar da Várzea, aqui da Várzea perto de Soitor, a Pedro Lessa. Só tem que ele estar acamado, ele não vai aguentar ir lá, tem que ter o carro. Aí eu perguntei para ela hoje, ela falou para mim que os curativos são responsabilidade do posto de saúde, beleza. E não da EMAD. O
pessoal da saúde esteve lá no domingo. Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira. Aí eu pergunto a ela, será que ela fez um levantamento, a equipe da EMAD fez um levantamento, se o senhor aguenta ir lá em Pedro Lessa fazer um curativo? Ele aguenta carro dia sim, dia não para pagar? Será que ela mandou uma ambulância para levar ele lá? Né? Então eu acho que isso é uma vergonha, não importa que é o posto de saúde. São 6 quilômetros daqui até na Várzea. E da Várzea a Pedro Lessa são 16. Então eu acho que ela tem, pelo menos, fazer um levantamento das famílias. Não é todo mundo que aguenta pagar um carro para ir lá, não, ué. Aí as pessoas têm que ligar para a gente. E eu tenho que passar para o gestor, que é o prefeito, para falar com ela, certo? Aí amanhã que diz que vai lá para fazer esse curativo. O senhor está lá acamado lá, está com a perna quebrada lá. Eu não quero ficar aqui toda vez, ficar aqui o pessoal me ligando para vir aqui para pedir, vai lá fazer o curativo no senhor. Aí depois dá alguma zebra, aí, não, a equipe, se não tem equipe, pede o prefeito aí mais equipe para poder fazer esses curativos, porque a pessoa que está lá acamada com a perna quebrada lá no acidente, ele não pensa nisso não, ué. Então eu acho que ela devia olhar isso, que é a terceira ou quarta vez que eles me ligam, e pede para fazer um levantamento, se ela puder fazer um favor, porque aí ela faz o levantamento e vê se a pessoa tem pelo menos condições de sair até Pedro Lessa. Não é falar que não pode, não, que não é da posto de saúde, não. São 6 quilômetros do Cerro lá, e de lá a Pedro Lessa são 16. Qual que é mais perto? Então, pense, por favor, não quero voltar aqui para reclamar, porque eu já cansei 3 vezes. Na próxima vez, eu vou fazer um requerimento, pedir ela aqui para vir em plenário para explicar a toda a população. Fica bem claro isso, entendeu? Porque eu não tenho que ficar pedindo todo dia, o pessoal me ligando, não, isso é muito feio, eu acho que para nós aqui. E vocês que acham que está aí na área de saúde, precisam de um curativo, qualquer coisa, procura nós vereadores, porque nós estamos aqui para poder ajudar, buscar a verdade e procurar, entendendo? Porque a pessoa que quebrou uma perna, está acamado, né? Tem que tomar banho de cadeira de banho, né? Ele não está... E as condições para ir lá. Então, peço o favor que ela faça isso. Tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador Rosimar. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Antônio de Capivari. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus nobres colegas vereadores, a todos aqui presentes e a todos que nos assistem aqui pelos meios de comunicação, pela Rádio Mania FM. Falando aqui sobre a Rua do Passageiro em Três Barras, aqui em cumprimento à fala do Flávio, hoje uma moradora de Três Barras me questionou muito sobre a questão dessa rua. Outros moradores já vinham me questionado anteriormente, então é uma grande preocupação para o município a Rua do Passageiro em Três Barras. Essa rua já vem alastrando há anos, precisando de manutenção, como foi muito bem dito pelo Flávio aí, e a gente pede ao Poder Executivo que faça o possível para atender esses moradores. A moradora, inclusive, me reivindicou de um poste de luz que caiu com as enxurradas que estavam no poste, causando risco aos moradores, e com as próximas chuvas corre o risco de acontecer a mesma situação constrangedora que aqueles moradores passavam. Por isso, a gente pede atenção a essa rua, a gente já vem falando nela há tempos, moradores do distrito de Três Barras merecem essa consideração e esse respeito nas ruas do passageiro do distrito de Três Barras. E sobre a questão da secretária de saúde, a gente tem visto aí os gabinetes odontológicos, quando precisa de manutenção, a manutenção está sendo muito demorada. A fila já está grande, muitas pessoas na espera do tratamento bucal, e com essa demora na manutenção do equipamento, as filas tentam sempre aumentar. Hoje, ainda está atendendo as emergências. E com essa demora no tratamento, o que não era emergência já se torna emergente. E a gente nunca vai conseguir liquidar essa fila de espera que está na parte odontológica do município. Então, peço à secretária que agilize com esse técnico para vir mais rápido, dando manutenção nos consultórios odontológicos,
Lá em Capivari temos problemas com o consultório odontológico, precisando de manutenção, e isso está causando grande constrangimento à população. Então, pedimos mais atenção aí à secretária de Saúde nesse contexto, não só na comunidade de Capivari, como em todo o município a gente já vem percebendo que está acontecendo essa demora. Sem mais, senhor presidente, uma boa noite a todos. Agradeço o vereador Antônio de Capivari. O outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? A palavra é o vereador Everson. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, o nosso executivo e também o nosso vereador Flávio aqui, por uma luta que eles vêm travando há muito tempo, né, que é sobre aquela ponte ali perto ali do distrito de São Gonçalo, né? Parabenizo também os colegas Antônio Capivari e Assis, que esse ano, né, nesse mandato nosso, também tem lutado por isso, e que tiveram, né, uma grande notícia, né, Flávio, desse recurso que vai chegar para fazer essa ponte, e que chegue de fato, né, para que resolva esse problema lá. Mesmo antes de eu estar vereador, às vezes eu já acompanhava essa reunião aqui, sempre vinha sua luta, né, por essa situação, e parabéns. Isso é fruto também do seu trabalho, isso é fruto da sua cobrança, né, e graças a Deus já deram esse resultado, deram essa notícia que essa ponte seja feita. Parabenizar também o executivo, né, pelo recurso que eles conseguiram aí para fazer o recapeamento de alguns trechos críticos ali do Morro do Paiol, que é uma situação também bem crítica, né, e que precisava tomar providências urgentes, né. Então, parabenizo aí o executivo. Teve articulação do deputado, acho que o Gustavo Valadares, não sei se vocês vão citar. E é isso, eu acho que a gente tem que reconhecer também quando o trabalho é bem feito, independentemente de quem seja o deputado, independentemente de onde vem, a gente tem que reconhecer e dar honra a quem merece honra, né? E eles estão de parabéns por isso, né? O hospital também recebeu, né, hoje o aparelho de tomografia que vai atender muito bem a nossa cidade, então melhoria na saúde pública do nosso município. E falando em saúde, né, o Rosimar citou um problema no tocante à questão da saúde, que também já é do meu conhecimento, lá da Vaz de Cima, né, que eles têm atendimento médico no posto de saúde lá em Pedro Leste, já me questionaram isso sempre, e por que eles não têm esse atendimento médico aqui no posto de saúde em Cerro, que é muito mais próximo. Então, acho que deveria ser feito uma reavaliação nesse sentido para ver o que poderia ser feito para que eles possam ter um atendimento mais próximo aqui, né, um atendimento mais próximo, mais fácil também, né, com acesso mais fácil, sem dúvida que é muito mais fácil do que ir para Pedro Leste. Eu recebi uma denúncia também, que ela é bem grave, no tocante a alguns médicos e alguns postos de saúde que não estão cumprindo o seu horário, né. Nós entendemos que todos os profissionais recebem o seu salário, têm as atribuições, têm a carga horária. Então, desde o auxiliar de serviços gerais ao médico, a qualquer profissional, tem que cumprir o horário. Não tem diferença. E quando um profissional como um médico, por exemplo, não cumpre o seu horário, quem está sendo diretamente afetado é a população que precisa do atendimento médico. Então, eu vou estar acompanhando e eu vou em todos os postos de saúde para fiscalizar, para verificar isso, porque isso é recurso público também. Principalmente a saúde pública que está em risco, né? Porque quando a pessoa vai ali para ter um atendimento médico, ela não está bem, ela está tendo algum problema, ela tem algum problema na saúde. Então, quando ela chega e não acha o médico que deveria estar ali, além de ser um desrespeito com o recurso público e uma falta de consideração com a população, isso pode gerar graves problemas à saúde daquele cidadão. Então, eu vou estar acompanhando de perto essa situação, né? Espero que, se veio acontecer, que não aconteça mais. Vou encaminhar essa informação também para a Karina, para a secretária de Saúde, para verificar essa situação de perto também. Afinal de contas, é a nossa população, a saúde da nossa população que fica em risco e fica em jogo. Sem mais. Agradeço o vereador Everson. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio Cardoso. Aproveitando a fala do nosso nobre colega Everson aqui, parabenizar também o Poder Executivo, juntamente com o Poder Executivo de Diamantina, o senhor Jefferson, o Paquito, o recurso, né, dessa ponte sobre o rio Jequitinhonha. É uma ponte que vem com a história de 6 anos, né, interditada, e é uma preocupação muito grande ali da região, que depende da acessibilidade daquela estrada ali da LMG 735, desde 1º de junho de 2020, que interditaram aquela ponte. E a gente acredita, a gente deposita aí uma confiança, né, no governador de Minas, né, o Matheus Simões, que esse recurso ele possa sair do papel.
E aproveitando também a divulgação do nosso Poder Executivo, o NONDAS, a respeito da recapeamento do Morro Paiol, a estrada aí até Milho Verde, a gente queria também reforçar o olhar também para aquele trecho também de Milho Verde ao Val. É um trecho que é esquecido, né? Nós temos a história da ponte, mas nós temos o trecho também, que é 14 quilômetros, que é esquecido. Está lá sucateado. Quantas pessoas que precisam ali daquele trecho ali, é preocupante, que é uma rota escolar, saúde, transporte público, e está daquela situação sucateada. Recebi um áudio, senhor presidente, do coordenador do DR, o Sérgio Alvarenga, e no qual ele falou que passou pouco tempo naquele trecho e que estava excelente, porque ele anda num carro que não é dele. É por isso que ele falou que estava excelente. E revoltou o nosso distrito, revoltou o distrito de São Gonçalo pela fala dele. Infelizmente, ele teve essa fatalidade de dizer isso, e isso foi uma tristeza para nós, porque quem passa por ali todos os dias sabe da necessidade daquele trecho. E aproveitando aqui, Antônio, que nem você mencionou, a questão do porte, uma das últimas reuniões eu entrei com a indicação de ampliar o manilhamento perto da cozinha São Geraldo, no distrito de Três Barras. Isso é muito bom, quando a comunidade confia no nosso trabalho, tanto o meu quanto o seu, do Assis. Isso é muito importante para nós ali, que necessitamos dessa força política, porque do jeito que está indo, as coisas está ficando difícil. Está ficando difícil, aí o povo começa a desesperar. Será que está com implicância com o nosso distrito? Não, vamos saber esperar, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Às vezes os recursos também estão pouco, mas o recurso está chegando. E aí a gente vê esse passo que a gente, junto com o Poder Executivo, possa tirar do papel essas obras, dar uma dignidade para aquele povo ali que precisa. A região toda, o Ausente, o Capivari, a Três Barras, o Milho Verde, São Gonçalo, isso é muito importante, a Santa Cruz. E estão lá, e aproveitando, falando a Santa Cruz aqui, a estrada de Santa Cruz está uma tristeza. O Colônia, o carro escolar não está indo. Então, assim, é preocupante, que é direito das nossas crianças ter uma dignidade na educação. E fica lá faltando, um dia tem carro, outro dia não tem. O pessoal de Boqueirão, que estuda em Milho Verde, com problema de acessibilidade dessas estradas. Então, eu fico assim, pensando, tem hora, o que fazer? Sabemos aí que tem uma empreiteira aí, que já foi acionada pela prefeitura, mas a gente precisa que ela atue, naquela região. É uma região que já tem aí 4 anos sucateada. O trabalho que foi feito em outras comunidades, o ano passado, que teve calamidade pública, nós precisávamos também, nossa região também entrou em calamidade pública. E aí a gente não teve aquele olhar eficaz. Estamos lá com a Colônia, com a Santa Cruz, o Boqueirão, a estrada da Barra da Cega, precisando também de um trabalho mais eficaz. Tem aí dentro de São Gonçalo, nós temos o engenho, o Ango Duro, o trajeto da Grota Seca, temos Barro Preto, o Mirante, a estrada do Mirante, Córrego do Feijão. A gente precisa dar essa acessibilidade. Não pode continuar ficando dessa forma, porque é questão de saúde, educação e segurança. Sem mais, senhor presidente. Uma boa noite. Agradeço ao vereador Flávio Cardoso. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não mais? Então, eu gostaria aqui de agradecer ao Executivo pelo trabalho feito no Rancho Novo, próximo ali da Rocinha, logo após Mato Grosso. E gostaria também de solicitar, embora eles tenham encaminhado a Patrol para Mato Grosso, fazer o acesso ali da Capelinha, que encaminhe o caminhão-pipa, porque fizeram patrulhamento, período seco agora, e aí, com certeza, nós teremos aí, ao longo desses dias, aí, muita poeira, muita reclamação que a gente já está tendo, então é só para amenizar, e também solicitar da Secretaria de Obras, de Infraestrutura, que encaminhe uma equipe para ir lá na ponte do Chico Pavio, ela está interditado, devido às fortes chuvas, e até então não teve nenhuma máquina lá para fazer
reparar esse serviço lá, porque o pessoal está ilhado lá, né? Assim como gostaria de pedir para intensificar os trabalhos na zona rural, né? Nós precisamos desse olhar atento, esse cuidado, além também da limpeza, né? Nas creches, dentro da própria cidade. Eu peço que intensifique, né? Eu gostaria de reforçar isso ao Executivo. Gostaria também de agradecer, né, em nome dos vereadores Toninho Coluna, Antônio de Capivari, Dico Serafim, Enéas e Roberto Tambor. Agradecer ao Gustavo Valadares, primeiro pelos investimentos, né, os quase 4 milhões que ele investiu na nossa cidade, e agora, por intermédio dele, o recapeamento do asfalto ali, um trecho de Cerro a Pedro Lessa, no valor de 9 milhões de reais. Agradecer também, em nome do Flávio, do Assis, do Toninho, do Antônio de Capivari, que são vereadores, representantes de toda a cidade, né, de uma maneira geral, mas também daquela região ali de Capivari, por causa da intervenção do Gustavo também, para a manutenção da ponte, né, que vão ser destinados aí 8 milhões, e a intermédio dele também, o governador, ele disponibilizou esse recurso aí, vai disponibilizar, né, esperamos assim, esse recurso de 8 milhões. Então, antes mesmo de ser votado no nosso município, ele vem trazendo grandes benfeitorias, grandes investimentos na nossa região. No mais, nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós.